Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Sol Pires, corretora de imóveis de luxo em Recife, Pernambuco. Sol, seja muito bem-vinda agora em São Paulo. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você, amigo. Muito obrigada pela oportunidade. No frio de São Paulo? Tô adorando. Recife tá muito calor. Muito bom. Vamos conversar bastante sobre o mercado imobiliário. A Sol que já gravou conosco em 2021, episódio número 93, mas hoje muita coisa mudou, a pandemia passou e temos bastante conteúdo novo para tratar. Antes, você que está nos assistindo no YouTube, siga o nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para mais e mais pessoas. Você no YouTube também e no Spotify. No Spotify, siga o nosso canal, toda semana um episódio novo para você. E deixar um abraço para o nosso patrocinador, a Plano e Plano. Você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback, o faixa preta. Venha prosperar na Planos. Serão mais de 10 mil unidades lançadas em 23. Faça parte da família Plano e Plano. Um abraço lá para o Everton Costa e toda a galera da Plano e Plano. E Sol, você estava me contando agora que o mercado de Recife esse ano deu, pelo menos lançamentos, deu uma segurada. Foi. Lançamos bastante no verão, dezembro e janeiro, imóveis de praia. E damos uma parada aí em fevereiro, março e retomamos agora com um grande lançamento em Boa Viagem, que é o principal bairro de Recife. Agora, os imóveis de praia dessa segunda residência que foram lançados, qual que é o perfil do público que está comprando? São imóveis que até então, antes da pandemia, não tinham essa necessidade? É uma coisa nova? O que você pode falar disso? A gente tem um marco aí, a pandemia, né? O antes e o depois da pandemia. Então, a demanda de clientes que buscavam imóveis de praia era realmente, antes da pandemia, era a segunda residência mesmo, era para lazer. Agora, Recife é praia, vocês ainda tratam o imóvel de praia. Recife é praia, o Pina é praia, né? Boa Viagem é praia. Mas quando eu falo praia, litoral, é litoral de Recife, que é litoral sul, principalmente o litoral sul, que aí tem essa expansão maior do nosso litoral. O litoral norte ainda não é tão aquecido quanto o litoral sul de Pernambuco. O norte é Olinda. Exatamente. E o sul é mais famoso. Norte é Igaraçu, ali indo para João Pessoa. E o sul é sentido Porto de Galinhas, Muro Alto, que é onde as pessoas mais conhecem no Brasil todo. Então, antes da pandemia, a gente tinha um público de clientes que era mesmo que buscava para a segunda residência, né? Tinha alguns investidores, mas não tanto quanto pós-pandemia. Na pandemia, as pessoas sentiram a necessidade de ter realmente um outro tipo de imóvel, né? Um imóvel não só de residência, mas também híbrido, porque teve o desenvolvimento, o avanço tecnológico das plataformas de Airbnb, de Booking, tudo. Então, pós-pandemia, a gente tem um marco aí de clientes que, na verdade, até quem não era investidor passou a olhar também o nosso litoral como uma excelente oportunidade de investimento, de não só de aumento de patrimônio, como também para gerar uma rentabilidade e usar quando sentir necessidade com a família também. Então, a gente está tendo muitos lançamentos, não só mais em Muro Alto, Porto de Galinhas, mas como também a Praia dos Carneiros. Já temos lançamentos previstos para uma outra praia que pouco conhecida, que é a Praia de Antunes também, que é mais para sentido Alagoas. Então, realmente está bem aquecido o nosso litoral. E você falou de aumento de patrimônio. Uhum. Eu lembro que na sua bio do Instagram tinha... Agora você mudou a bio, até entrei hoje para olhar. Foi. Eu vou até achar aqui. A bio, em várias palestras eu citava a sua bio. Exato. Como um exemplo, algo diferente de abordagem, né? Que você não estava focando em imóveis, você estava... Eu vou achar aqui para falar exatamente o trecho que você usava de aumento de patrimônio, rentabilidade. E mais rentabilidade. Especialista em aumento de patrimônio e rentabilidade. E graças a você, que eu sou muito grata, né? E mencionar a minha bio, muita gente passou a utilizar esse texto. Aí você trocou a bio. Não, muita gente está usando esse termo, né, de alavancagem, de patrimônio, de aposentadoria imobiliária. Pouco se falava sobre isso, né? Os corretores realmente vendiam imóveis pensando muito mais no comprador que comprava para morar. Ou no produto. Aqui, ó, especialista em aumento de patrimônio /rentabilidade. Exato, Aí eu citava isso aqui, todo mundo falava, nossa,
E aí acho que alguns começaram a usar. Tava muita gente usando, né? E Porque assim. isso soa como música pro investidor, né? Exatamente, sou como música. E eu sempre gosto de, assim, né? Eu gosto de ser ponta de flecha mesmo. Eu gosto de começar uma coisa e eu adoro quando as pessoas vão no mesmo caminho. Isso quer dizer que deu certo a ideia, né, inicial. É muito bom ver as pessoas também indo para esse segmento, né, de mostrar para o cliente um imóvel não só para morar, mas como realmente para aumentar o patrimônio e gerar rentabilidade. Então, agora eu mudei para 30 anos de vendas, porque eu quero mostrar para o meu cliente que se eu tenho 30 anos de venda é porque eu já vendi muita coisa, né? Então você começou com 8, 10 anos. 13 Então, 13 transformando anos. vida de milhares de famílias. 13 anos eu comecei vendendo joias, semi-joias. Com 13 anos. 13 anos, escondido do meu pai e da minha mãe. Eu comprei semi-joias e fui vender na escola, escondido. Eu sempre gostei, né, de bijuterias, de joias. E depois, com 14 anos, eu comecei ajudando os meus pais na área de alimentação. E 17 anos eu já estava em hotelaria, né, no Sheraton, na rede Sheraton Hotel. Depois trabalhei 6 anos na Claro, telecomunicações, onde eu aprendi muito sobre tecnologia, telemarketing. Então, eu quero mostrar para os clientes que se eu estou vendendo imóveis, é porque em 30 anos é o que eu escolhi realmente ser o melhor negócio para eles. Então, meio que eu estou usando a minha bio para mostrar isso, mostrar que realmente eu acredito nesses 30 anos vendendo na área comercial, eu acredito que não tenho dúvida de que o imóvel é o melhor investimento, é o investimento mais seguro desde sempre e é o que eu mais confio, realmente. Mesmo com a Selic alta. Mesmo com a Selic alta. Como convencer um cliente com a Selic alta? Antes de 10%, menos de 10% era mais fácil. Exato. Agora, com o dinheiro dele rendendo sem ele fazer nada, como que é a principal abordagem hoje? É mostrar mesmo como uma oportunidade do negócio, porque a Selic, mesmo ela estando alta, né, ela é uma oportunidade de mostrar que o imóvel, ele cresce de acordo com o valor, né? Ele valoriza. Valoriza, exatamente. Então, assim, realmente você está colocando o seu dinheiro em algo que está crescendo junto, né? Proteção de patrimônio, Proteção, exatamente. Então, assim, e quem tem essa visão de que realmente é muito arriscado você comprar algo que não vai valorizar, que a inflação vai crescer e que não vai gerar o mesmo valor em real, é muito difícil. O cliente, ele entende isso, ele tem essa percepção de valor. Então, a gente chegou, quando eu iniciei, eu me lembro que o valor dos juros de financiamento era 16,9% quando eu entrei no mercado imobiliário. Era mais alto. Era bem mais alto. E eu me lembro também que quando a Selic estava abaixo de 1%, a gente tinha muita dificuldade de vender. Era aquela época de lava-jato, de impeachment. Então, assim, isso aí não é o foco principal. E até um detalhe, Sérgio, que eu observo, porque quando a gente vai fazer um outro tipo de investimento, de dinheiro, ninguém está mencionando quanto é os juros. E o mercado imobiliário, eu sinto isso, que as pessoas fazem questão de enaltecer que talvez aquilo ali não é o principal foco. Né? Então, as pessoas do mercado imobiliário falam muito isso. Eu não vejo o pessoal de automóveis mostrando quanto é que está a taxa de juros publicamente, dando ênfase nos sites dos automóveis. Ninguém fala sobre isso. Não é o foco principal, né? O foco realmente é o quanto que aquilo ali vai gerar valor para você, o quanto que vai trazer de retorno. Esse é o principal foco. E você, como disse, não veio do mercado imobiliário, trabalhou em outros segmentos anteriores, mas sempre com foco em atender o cliente. Sim. O que você traz de experiência de outros segmentos nessa questão do atendimento ao cliente? Que no mercado imobiliário é uma das formas mais importantes, é o atendimento. Exatamente, é principal deles. Eu cresci, meus pais já trabalhavam com atendimento, minha mãe principalmente na área de alimentação, ela era gerente de uma rede de restaurantes. E então, com 14 anos, eu já via minha mãe servindo, né, atendendo. E quando eu chegava da escola, muitas vezes o restaurante, minha mãe colocou o próprio restaurante,
Os clientes tinham aquela necessidade de eu ajudar na mesa. Então, tipo, você vê a necessidade de ouvir o cliente. Então, se o cliente pedia um suco de laranja com adoçante, você não podia levar um com açúcar. Então, tem uma escuta ativa no atendimento, né? Ouvir primeiro, porque quando você atende num restaurante, você primeiro escuta o que o cliente quer falar. Você tem lá a mesa, tudo bonitinho. A mesa tem que estar limpa, né? A loja tem que estar toda limpinha, com cardápio na mesa. Mas você tem que ouvir o que o cliente quer primeiro, antes de oferecer qualquer outra coisa. Você não vai sair falando o cardápio todo. E no mercado imobiliário, você percebe isso, que às vezes o cliente, ele quando procura um stand de vendas ou liga através de um lead, as pessoas querem falar tudo que tem, quer dar todo o cardápio e não quer ouvir. Sem ouvir. Sem ouvir. Então, minha outra experiência também foi na área de hotelaria. Eu trabalhei numa principal rede de hotéis na época, que era a rede Sheraton. De alto padrão luxo, foi quando eu comecei a ter a convivência com pessoas muito acima do meu padrão, que eu sou de uma família humilde, simples. E aí eu vi que existiam pessoas muito ricas e essas pessoas estavam dispostas a pagar por algo valioso, para ter conforto, para ter segurança, para ter qualidade, uma boa comida. E sempre o atendimento era o grande diferencial do Hotel Sheraton. Na telecomunicações, a mesma coisa, né? De trazer inovações através das necessidades do cliente. Então, em todas as indústrias que eu trabalhei, o foco sempre era nas necessidades do cliente, né? Então, primeiro é o cliente, que vem em primeiro lugar. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu senti que era tudo produto, né? Os treinamentos é sobre produtos, sempre vender aquele produto, aquele lançamento, aquele imóvel. Então, eu tentei aplicar desde o começo essa visão que eu tinha de experiência em outros setores como atendimento. E, graças a Deus, vem funcionando. Cada vez mais hoje se fala sobre o atendimento no mercado imobiliário. E a venda sempre foi uma consequência natural do atendimento, realmente. É você ouvir primeiro, ter uma escuta ativa, ouvir realmente qual é a necessidade daquele cliente que chegou até você, seja presencial, ou por telefone, ou por e-mail, e atender ele da melhor forma. Esse final de semana, a gente estava em Curitiba no evento da Cúpula, eu peguei um slide que eu apresentei aqui, eu coloco lá 7 dicas para crescer no mercado de alto padrão, e um deles é a escutativa. Que ótimo, Que pouca gente escuta o cliente. Muita gente quer, é o que você falou, quer falar, quer oferecer. Nem sabe o que é que não ele sabe quer. O que ele quer. Então, escutativa é um diferencial. Um diferencial, assim, saber importantíssimo. Minha mãe, eu me lembro quando eu ia ajudar ela nas mesas do restaurante, ela perguntou, você perguntou ao cliente se a carne era bem passada, se era ao ponto, como é que é, né? Então, assim, tudo é feito. Eu acho que o setor de alimentação e bebidas ensina muito pra gente no mercado imobiliário sobre isso, né? O de hotelaria também, mais né? ainda, hotelaria. Eu indico para todo mundo ler o livro da Disney, né? A forma Disney de encantar o cliente. Então, assim, ouvir mesmo quais são as necessidades, o porquê que aquele cliente está buscando, porque nunca é o imóvel, é realmente o que o imóvel proporciona para ele. Então, é preciso você ouvir, né? Não só através das palavras, das perguntas, mas gestual também, do comportamento. E você tem hoje na sua imobiliária grande parte dos profissionais que não vieram do mercado imobiliário. Sim. Você treina, capacita. Exatamente. E como que é esse treinamento hoje da Sol? Sou eu mesma que dou o treinamento. Eu adoro treinar. Eu acho que... Que tipo de profissional hoje você procura? Acho que é legal falar isso antes do treinamento. Antes de tudo, que saiba se comunicar. Acho que comunicação é primordial, né? Se você quer trabalhar com vendas, você tem que saber ter uma comunicação clara, uma comunicação objetiva. Eu acho que cada vez mais, como hoje o nosso bem maior é o tempo, então se você não tiver uma comunicação clara, objetiva, você o seu caminho vai ser mais difícil. Então, a primeira forma por onde eu começo, né, é realmente pela comunicação, até como o corretor chega até mim. Hoje, os últimos parceiros meus, que eu chamo de meus sócios, que estão trabalhando comigo, eles que vieram até mim, e a forma como eles me abordaram para chegar, para querer vir trabalhar comigo... Não tinha um anúncio? Não, que eu não faço anúncio de contratação. Exatamente. Então, a forma como eles me abordaram é a forma que eu, primeiro, os enxergo como profissionais do mercado. Eu sempre falo, se você tem uma boa comunicação, o resto é treinável.
E a comunicação também tem que ser treinável, né? Então, os valores, caráter, família, tudo isso realmente são fatores decisores para trabalhar junto com a Sol Imóveis. E outro dia eu ouvi de uma pessoa que faz contratação, não no mercado imobiliário, mas em geral, que uma das perguntas que ela sempre foca é e aí, o que você faz nas suas horas vagas, né? Porque Exato. você tem que conhecer a pessoa, você vai contratar um ser humano, né? Exatamente, Independente se ele tem família, se ele tem filhos. Sim, eu sim. contratei uma profissional com 51 anos, que ela tinha saído de um casamento, estava começando o mercado de trabalho. E aí eu perguntei, né, o que é que seus filhos fazem? Quando ela me disse, os filhos dela são super bem encaminhados, eu falei, não, você vai trabalhar comigo, porque ela é uma profissional de sucesso, uma mulher de 51 anos que educa tão bem, já deixou os filhos no mercado de trabalho. Fez um bom papel. Fez um bom papel. Cumpriu um papel. E ela é uma das minhas melhores profissionais também. Então não tem idade também, não é pessoa nova? Não tem idade. Tem a diretora do CRES, que é uma pessoa maravilhosa, que as pessoas às vezes ficam, esses corretores mais antigos não têm um perfil atual, porque eu trabalho muito com tecnologia, com leads. Não, a corretora que é diretora do CRES tem quase 20 anos de experiência, já trabalhou também mais de 10 anos na Caixa Econômica, e ela é super conectada, super atualizada, tem um trabalho lindo da pauta feminina, das mulheres no mercado imobiliário, né? Então, não tem idade, é realmente a comunicação e realmente a história de sucesso daquela pessoa. E você citou a tecnologia, você sempre se diferenciou pelo uso da tecnologia. Isso já veio da sua experiência em outros segmentos? Você viu uma deficiência no mercado imobiliário? Fala um pouco de como a tecnologia hoje ajuda vocês a atender, a conseguir mais clientes e vender mais. A tecnologia é algo que sempre fez parte da minha vida, porque quando eu comecei, essa visão também de alto padrão luxo começou no Hotel Sheraton, quando eu vi esse mundo, né, de pessoas com muito dinheiro. E a tecnologia foi quando eu fui realmente trabalhar com telecomunicações, né, na Claro. Eu me lembro que eu fiz um treinamento da Nokia, que foi com tradutor eletrônico, para ver o celular que gravava vídeos e tirava foto. Não existia. Eu tinha 21 anos. Eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a conhecer esse celular, que era da Nokia, né? Nem existia Apple, nada. E aí eu sempre fui apaixonante. Eu acho que por eu ter tido a oportunidade de conhecer esse mundo, esse universo, que muitas vezes não é nem o que a gente está trabalhando hoje, mas que ele já está em produção, isso me gera muita curiosidade e, principalmente, curiosidade de trazer isso para os clientes, né, atual. Então, eu sempre busco, é impossível você negar a tecnologia, porque ela existe. Eu me lembro exatamente isso, por isso que eu menciono da época do telefone, porque a gente usava um telefone analógico, então eu já sabia que estava em produção um telefone que ia lançar com gravação de foto e vídeo. Então, a mesma coisa no mercado imobiliário. O corretor ele tem que estar atento a isso. Então, hoje, a gente tem que estar atento e usar a tecnologia ao nosso favor, né? Então, como eu te falei, acabei de fazer um grande investimento em tecnologia de câmeras profissionais, de drones e microfones, porque a gente tem que trazer a tecnologia para o nosso negócio, senão a gente fica fora. Né, porque o cliente ele quer, a tecnologia vai chegar, né? Você já tem inteligência artificial, então o seu cliente vai ter acesso, não adianta você querer negar isso. Então, o melhor é estudar, se aprimorar, se especializar e sempre em busca de inovação para dar a melhor experiência para o cliente. Eu até me lembro na pandemia, Sérgio, quando eu comecei a usar o iPad super novo da Apple, um lançamento, e eu falo que 2 vendas certas que foram feitas de imóveis de 1.800.000 foi por causa do meu iPad. Eu gerei aquela curiosidade no cliente, sabe, que em ver aquele iPad e ver, nossa, ela tá antenada, tá à antenada, frente. Mostrei o vídeo com maior qualidade. Então, é sobre isso. E tudo isso, a tecnologia ajuda muito no atendimento ao cliente, né? E o nosso cliente de alto padrão luxo, ele já está vendo. Então, que bom que ele veja isso, que ele tenha esse acesso através da gente. E eu lembro a primeira vez que a gente gravou, em 21, no meio da pandemia, você comentou que você tinha alguns clientes importantes da sua carteira que não residiam em Recife, que eram de fora, estrangeiros. Tenho muitos clientes de fora. E o que mudou na pandemia? Porque agora o digital, o online,
você atender um cliente sem ele estar fisicamente. Antes ele tinha que vir fisicamente, ele vinha mais, vinha menos. Agora mudou muito essa questão da a pandemia, ela avançou Avançou. essa necessidade de estar presente no local. Não, eu acho que ela avançou de forma com que não é preciso estar presente. Não Se o precisa cliente Se confia. ele confia, Exatamente. Eu já tenho clientes aqui de São Paulo, de várias partes, que já compram. Eles perguntam: olha, qual é a unidade que você acha melhor? Qual é o valor? Né? Qual a vantagem? Porque a gente também está vendendo muitos imóveis mais compactos para investidores. Então ele fala: eu confio no que você está falando. E aí nem quer ir ver. Não precisa. não precisa. Não precisa. Eu me lembro também que isso, através da tecnologia também, eu tive esse acesso, né? Através de uma corretora em Orlando, que ela falou para mim que ela não... Muitos imóveis ela nem ia lá mostrar para o cliente. Então eu falei, olha, isso já existe. Aí eu vou Vou trazer para cá. E quando a gente aceita isso, a gente passa essa segurança para o cliente, sabe? É muito mais, vem tudo na verdade vem através de nós mesmos, dos nossos pensamentos. Então, quando a gente tem a segurança de vender para o cliente, que às vezes o corretor ele fica forçando o cliente a vir, venha, e às vezes ele não pode vir. Né? Eu tenho vários clientes que compram realmente sem vir. E quando o cliente faz um negócio, e normalmente um negócio bom, ele tem um ganho de capital, ele tem uma valorização, aquilo se torna mais fácil para ele fazer uma segunda ou terceira aquisição? Sim, esse é o ponto-chave, é a chave mestra do nosso negócio. O sucesso do cliente é o nosso sucesso definitivamente, né? Então, eu falo que essa é a chave mestra, é trazer realmente o melhor negócio para o cliente. Eu tenho um cliente que já teve uma valorização em 4 meses de mais de 100%. E você não prometeu isso? Não prometi isso, mas eu falei para ele que era seguro, ia que ter uma valorização. Que ele ia ter uma valorização. Eu nunca falo porque sim, claro, não dá para prometer. Não pode prometer, exato. Você tem uma previsão, você tem também exemplos, né? A gente tem construtoras excelentes em Recife, que a gente tem cases de sucesso dos últimos anos. Sim, dá para usar isso. Dá para usar isso como argumento, mas você não pode prometer, principalmente com o nosso país, com a política, tudo, a economia. Mas é muito bom e hoje eu já tenho uma carteira de clientes que obtiveram êxito, tiveram sucesso e que por isso eles sempre estão buscando a minha orientação. Isso é, para mim, a maior satisfação do meu trabalho. E você comentou também que você tem clientes estrangeiros que investem com você. Nova York, Suíça, Alemanha. Hoje você fala quantos idiomas mesmo? Eu falo 3 idiomas. Inglês, francês? Espanhol. Espanhol. É. E com isso você consegue dar segurança para o seu cliente. Agora, e o risco Brasil? Porque muita gente fala assim, é difícil vender imóvel no Brasil para estrangeiro, tem o risco político, econômico. Como que é isso para você? Como é que você lida com isso? Não, hoje nós temos muitos clientes que obtiveram sucesso fora do país também, brasileiros, né, que convivem com estrangeiros que já mostram, né, o nosso país para essas pessoas. Então, a gente tem muitas empresas no Brasil. E eu acredito que aqui em São Paulo, muito mais do que em Recife, mas em Recife a gente tem o segundo maior polo médico, a gente tem um grande polo tecnológico, jurídico também. Então, isso tudo atrai pessoas de outros países que já têm algum acesso, né, através dos nossos negócios mesmo, das empresas que já atuam aqui, e pessoas também turistas, né? Eu morei no Canadá, eu morei na Europa, então eu tenho amigos lá que falam para estrangeiros e que acabam entrando em contato também, através da tecnologia, da internet. Então, essas pessoas veem realmente a valorização do dinheiro, no sentido de que não tanto, Sérgio, ainda do valor em real, mas assim, do patrimônio, da qualidade de vida. Então, tem muitos clientes que já moraram aqui no Brasil, brasileiros que estão muito tempo fora. Esse público existe, Tem uma relação com o país, né? Exatamente, esse público existe muita gente. Você vê os aeroportos lotados, existe muita gente que está há muitos anos fora do Brasil. Eu já vendi apartamento em Nova York para um cliente que ele estava 36 anos fora do Brasil. De Recife especificamente, né? Ele ficou 5 anos em São Paulo e 31 anos em Nova York. Então, ele comprou um apartamento comigo na Avenida Boa Viagem, teve acesso através da internet. E a gente estava comentando aqui a questão das houses, né? Não é segredo para ninguém que as houses em várias cidades, elas existem, né? As incorporadoras, elas criaram empresas de vendas para
para ajudar não só no lançamento, mas principalmente no estoque. E você, em Recife, viu esse movimento, essa criação das houses, essa concorrência com a empresa de vendas local. Fala um pouco sobre isso, né? Qual que é a sua percepção das houses? Você já viu algumas aumentarem, reduzirem? Qual que é o cenário hoje em Recife das empresas de vendas das incorporadoras? Então, eu sempre gosto de começar assim, bem pelo meu comecinho, né? Eu trabalhei em empresas que eu acho que Deus já tinha um propósito na minha vida muito grande, que eu já nem imaginava. Eu comecei em empresas que elas eram não tão grandes, cresceram muito e depois diminuíram, né? Vou citar exemplos, tipo o Sheraton, era um sucesso em Recife e de repente, mais na frente você vai entender o meu contexto. De repente descobriram um tubarão na praia e aí o Sheraton parou as operações em Recife. Então eu vi 1.300 pessoas serem demitidas, eu tinha 20 anos. Depois fui trabalhar na BCP Telecomunicações, não sei aqui quem lembra da aqui BCP. Em São Paulo tinha a BCP. E aí era uma empresa que estava super crescendo, né? Meu primeiro celular foi da BCP. Exato. E aí veio a Claro, a BCP demitiu todo o call center, terceirizou. Eu tinha 24 anos, 23 anos, e vi a BCP demitir um monte de gente para vender para a Claro, que era do grupo Telecom. E veio a Claro de novo e cresceu de novo. Então, eu tive essas experiências na minha carreira profissional e contextualizando isso com o mercado imobiliário, eu entendo as consultoras porque eu entrei através de uma consultora no mercado imobiliário, né, na época Gafisa. Então, eu entendo a necessidade do construtor em ter house. Então, isso foi algo que não me chocou tanto, porque eu vi as necessidades de muitos colegas imobiliárias, que às vezes o corretor tem essa mudança de imobiliária. Então, às vezes uma imobiliária ela tem um resultado para o construtor e, de repente, é aquela equipe de vendas sai, vai para outra ou monta a sua própria imobiliária e o construtor fica sem aquela segurança, né? Aquela constância nas vendas. Então, eu entendo a necessidade do construtor ter house. Aceitei bem isso, né? Construtores em Recife montaram suas houses, mas eu tinha plena consciência de que aquilo ali não era definitivo e nem aquilo ali era a solução de todos os problemas, porque os problemas que eu tinha, eu já trabalhava em imobiliária, trabalhei quase 8 anos, né, em imobiliárias, então eu tenho uma grande experiência com salão de vendas, com criação de equipe, gerente, corretor, coordenador, já tinha essa experiência. Então, eu sabia que as mesmas dores que os donos de imobiliárias, eu como gerente de imobiliária sentia, o construtor também ia sentir na house, né? Então, essa mudança de corretor, né, que é muito comum isso, a motivação, o foco. Então, não é porque é house que ela não ia ter essas dores, essas dificuldades, né, de montar a equipe. E aí eu sempre falei, né, para os construtores, olha, a house é uma ótima solução, mas ela não é a definitiva. Vocês não podem esquecer as imobiliárias, principalmente as imobiliárias que mostram resultado para você, né? Então, eu me considero uma imobiliária, uma corretora que dou resultado para os meus parceiros. Então, lógico, eu não sou a que mais vendo e nem falo isso para eles, nunca me reuni com o consultor para dizer, olha, eu vou ser a que vou mais vender nesse seu lançamento, não é essa a posição nem que eu quero chegar, eu quero ser a que vendo bem, aqui não vai ter distrato, em 12 anos nunca tive um distrato, Sérgio. Nunca teve um distrato? Nunca tive um distrato. Isso é inédito. Inédito. Se um cliente meu ele sente Mas alguma tentativa já teve? Já, eu repassei a unidade dele e ele ganhou o dinheiro. Então, quando o cliente ele diz assim, olha, eu estou precisando, não vou conseguir pagar, eu digo, peraí, eu vou te vender a tua unidade. Então, o meu atendimento é um casamento com o meu cliente. Então, se ele sentir alguma dificuldade, eu vou lá ajudar ele. E isso foram casos pouquíssimos, raros. Graças a Deus, os clientes compram e, graças a Deus, eles são muito abençoados. Eu falo que é porque eu rezo todos os dias por eles e eles sempre estão pedindo um boleto de adiantamento. E eu falo isso publicamente porque Recife é muito pequeno e, com certeza, algum construtor já falaria isso não é verdade, a gente tem distratos aqui. Eu falo isso a todo tempo no meu Instagram porque não tem, tá? Não tem distrato. Inclusive, construtores, quando um cliente que foi atendido por outro corretor diz, olha, o corretor me forçou, eu não estou conseguindo pagar. O próprio construtor diz, fala com a Sol. Eu tenho construtores excelentes também que não quer que o cliente perca dinheiro, porque é importante que o cliente não perca dinheiro, sabe, Sérgio?
tanto para os construtores como para os corretores. É importante que o cliente ganhe dinheiro com a gente, isso é muito importante. Então, até antigamente tinha construtores que forçavam o corretor a destratar para vender a unidade mais cara, né? Isso é uma falta de inteligência tremenda. O ideal é que o cliente não perca nunca. Ele tomou a decisão de investir com você, né, em sua construtora, em sua imobiliária. É importante que ele tenha êxito, mesmo que se ele desistir do negócio. É importante ele ter retorno, ele disser, poxa, não estou conseguindo cumprir isso aqui, vou precisar repassar, mas mesmo assim eu não perdi dinheiro, eu ganhei. Porque a gente sabe que existe a lei do distrato, tudo. Sim. Então, eu acredito, voltando a falar das houses, eu acredito muito que a house é uma solução, mas ela não é definitiva, né? Porque a mesma dor que as imobiliárias grandes que prestavam aquele atendimento àquela construtora tinha, ela vai passar a sentir. Então, a gente tem modelos de house que cresceu com quase 100 corretores e hoje não tem nem 50 corretores. Né? Então, assim, o custo da operação imobiliária de uma house é muito alta para o construtor. E, às vezes, ele tem uma imobiliária lá pequena, enxuta, que não dá custo zero para ele. Né? E nem tem aquela cobrança dele sentir que aqueles corretores dele têm que estar vendendo para estar ali com ele. E alguma house já te assediou? Vem trabalhar aqui com a gente. Já muito. E uma construtora que eu amo muito essa construtora, me chamou bastante. Mais de uma vez? Me chamou mais de uma vez, mas por eu amar uma outra construtora também, eu sou assim, eu sou apaixonada. E eu até entendo que meio que essa construtora é a maior construtora do Norte e Nordeste hoje. Eu entendo até que ela limitou as informações para mim, porque eu acho que ela, se colocando no lugar dela, a gente tem que ter essa empatia. Ela pensou, se a Sol não quer estar com a gente, então a gente não vai passar as informações privilegiadas para ela. E aí ela entendeu realmente que eu tinha que tomar uma decisão e eu fui firme na minha decisão. Eu falei, olha, eu gosto de vocês, eu vendo vocês, eu nunca vou falar mal porque vocês agora têm uma house, mas a gente precisa alinhar aqui o nosso trabalho, até porque o meu trabalho, Sérgio, é com foco no cliente, é o que realmente o cliente busca, o que ele precisa. Então, desde o começo, desde quando eu entrei no mercado imobiliário, eu tenho lá nos meus caderninhos, o meu foco sempre seria no cliente, porque eu percebi desde o começo que o foco era sempre nos produtos. Então, no meu propósito no mercado imobiliário é focar no cliente. O que é que o cliente está querendo? Quem está oferecendo o melhor para o meu cliente? Quem estiver oferecendo o melhor para o meu cliente vai ser esse construtor, essa incorporadora que eu vou querer estar junto para trazer o melhor para o meu cliente. E, consequentemente, trazer um resultado para ele também. E você já deixou de vender para algum cliente porque você entendeu que não era o melhor negócio para ele? Já. E qual foi a reação do cliente? Várias vezes. Qual foi a reação dele? Às vezes o cliente ele queria quer comprar e você mostrou que não era aquele momento, não era o produto. E você perdeu comissão, teoricamente, entre aspas, você deixou de vender. Eu tenho uma cliente que ela comprou 2 anos e 4 meses depois comigo. Ela ficou meio chateada e ela começou a olhar outras coisas com outros profissionais e depois ela entendeu realmente que aquilo ali não era o melhor para ela, como eu tinha dito, né? Então, é uma coisa assim, que se a gente olhar a longo prazo, é muito bom, Sérgio. Lógico que às vezes o corretor, ele está precisando daquela comissão, daquele dinheiro, e eu já ouvi dizer, o corretor, o cliente, ele queria, então eu vendi para ele. Depois ele vai ver que aquilo ali não foi o melhor para ele. Eu não consigo pensar dessa forma. Eu gosto mesmo de falar para ele que não é o mais indicado. Eu sempre digo que todo mundo na vida tem que ter um amigo médico, um amigo advogado e um amigo corretor. Porque o corretor, ele sabe, ele entende. E a gente vive isso diariamente, né? Então, tem coisas que a gente sabe que é só... E olha que eu gosto muito da internet, do Instagram. Mas a gente sabe que tem incorporadores que surgem e que é só marketing. Não tem nada concreto, nada real, não tem nenhuma obra entregue. Então, você sabe que aquilo ali tem riscos para o cliente. Então, teve uma cliente mesmo que comprou e até hoje ela está com 1,5 milhão sem receber. E ela hoje é a minha maior cliente. Já comprou outras coisas comigo, mas ela entendeu que ela perdeu aí 1,5 milhão. Agora, da mesma maneira que você foi assediada por algumas houses, algumas incorporadoras, você é fiel a alguma delas, né? Você trabalha com poucas incorporadoras. Como é que você escolhe? Como que é conquistar? Falando por incorporador, como que é conquistar uma imobiliária parceira que vai vestir a camisa, vai trabalhar no lançamento e vai dar o sangue, vai dar alma para aquela empresa?
Falando para o incorporador que É. muitas vezes ele quer abrir para o mercado inteiro, ele não sabe como conquistar talvez bons parceiros. Que você falaria? O que ele precisa fazer para conquistar bons parceiros? É importantíssimo conquistar os melhores parceiros, né? Manter, principalmente. Conquistar não é o mais importante, não. Manter. Manter. É igual um casamento, né? Você pode namorar muita gente, fazer uma grande festa, vai vir muita gente bonita, linda para sua festa, que é como que acontece muito no mercado de lançamentos, né? Faz uma baita de uma festa num local maravilhoso, vai ali 500 mil corretores, mas quem vai realmente amanhã, depois, continuar vendendo o seu produto, né? Oferecendo o valor que o seu produto oferece, né? Vendendo da forma como você gostaria de vender, como os arquitetos, né? Constroem, faz a concepção do projeto, que muitas vezes os arquitetos, a equipe que constrói o projeto, eles veem isso, eles veem que o produto está chegando no cliente final de uma forma totalmente diferente. Então, quem é realmente que respira, que sente a alma do seu negócio, né? Desde a concepção, quem está ali com você no bom e no ruim, se vender tudo e se não vender. E eu escolho os construtores principalmente pela entrega, né, de como eles entregam, a constância deles, a segurança na informação. Quando eles dizem para mim, olha, eu vou lançar e lança mesmo, eu vou vender nesse valor e vendo mesmo, porque a gente sabe que tem incorporadores, consultores que mudam, né? Faz a gente fazer um monte de pasta. Na época, quando eu trabalhava em imobiliária grande, eu sentia isso. Quantas vezes eu trabalhei fazer várias pastas para um lançamento e depois o incorporador não lançava? Ia lançar no ano seguinte. E o cliente como fica? E o cliente, e todo o trabalho, e o corretor também, né? Que trabalhou, abordou, criou aquela expectativa no cliente, aquele sonho. Ficou ali trabalhando, investindo com recursos próprios, né? Porque o corretor só vai receber quando assinar o contrato. E, de repente, o construtor não está nem aí. Fez só para testar, para sentir o mercado, né? Ou então muda o preço, o valor do imóvel, ou então diz que vai lançar, faz reuniões de pré-lançamento e depois o corretor está lá com a pasta toda completa, tudo completo do cliente e ele não disponibiliza as unidades. Então, assim, tudo isso são fatores que prejudicam o trabalho, porque da mesma forma que você tem o seu negócio, o corretor também tem o negócio dele, né? Tem o investimento dele. Então, eu acho que tudo começa realmente pela entrega. Não pela promessa, mas pela entrega. E não é só taxa, não é só comissionamento. Comissionamento Não. é importante, claro, mas não é só o comissionamento. É muito mais informação, até porque o corretor ele não vende, né? Quem vende é o construtor. Então, o corretor vende informação. Se as informações são passadas de uma maneira errada, eu mesma não quero mais saber de vender aquele construtor. Né? Uma vez que pisa na bola. Não, porque é a minha palavra. Eu estou passando aquilo para o cliente que ele me passa. Se ele não cumpre, o cliente vai ver como eu não cumprindo aquilo ali. Né? Então, até recentemente a gente teve um problema com um lançamento que é de permutantes e o permutante fez um acordo com o incorporador, um incorporador que eu trabalho há muitos anos, e eu falei, olha, eu não quero saber do permutante, eu trabalhei sempre com você, com eu e você, né? E eu estou falando isso para você porque o cliente também acha que está comprando com você, então você precisa resolver isso. Né? Então, assim, é muito pela segurança mesmo. E o cliente, quando compra lançamento, ele está confiando, né, Sérgio? Ele está colocando o dinheiro dele ali num sonho, num papel, numa planta, né? Não tem, por mais que existem leis, né, de incorporação, mas é um risco para o cliente. É diferente quando você compra um artigo, um ouro, uma joia, você está levando ali para sua casa, né? Você está pegando. Mas quando você compra um imóvel de 3 milhões, 6 milhões na planta, você não tem segurança. Então, eu tenho, mas às vezes o cliente não tem essa percepção de enxergar esse valor e essa segurança, que talvez o primeiro contato dele, que é uma observação também importante, que por mais que a gente tenha construtores muito bem renomados, construtores com mais de 30 anos, 50 anos no mercado, mas vários clientes que eu vendo, o cliente não sabe o que é aquela construtora, não. Não conhece, sou eu que falo, sou eu que conto a história daquela construtora, né? Eu e a minha equipe, nós fazemos essa geração de valor, né? De falar realmente qual a história daquela construtora, se ela constrói recursos próprios ou não, qual o histórico de entrega dela. Somos nós que convencemos o cliente a isso.
né? Então, é muito importante. Eu escolho o consultor quando vendeu 50%, na verdade, vendeu 30%, então vamos começar a obra. É mais ou menos isso. Então, essa preocupação com o cliente, pelo tudo que a gente já conversou e que eu te conheço, isso é fundamental para você. Fundamental. Para mim, é a Isso entrega. é foco no cliente. Foco no cliente total. Meu negócio ele é totalmente voltado para o meu cliente. Totalmente. E isso você passa para os seus corretores, para as suas corretoras. Exatamente. Todos veem isso, porque o cliente ele vai comprar mais, ele vai te indicar, o custo desse cliente ele diminui muito, né? Quando você tem clientes que realmente estão satisfeitos com aquilo que eles, com aquela experiência, com aquela entrega. Então, tudo isso vai ampliar o negócio da gente, a gente vai gastar menos energia em busca de novos clientes. O que te traz uma recompra, com certeza, e indicações vindas desses clientes bem atendidos. Exatamente. Tanto é que hoje, cada vez menos eu estou na internet. Lógico que é necessário sempre estar, né? Mas, assim, a maioria dos nossos clientes, das nossas vendas, são muito mais por indicações, com certeza. Indicação ou carteira? Carteira e indicação, é. E como é que você cuida dessa carteira? Ai, com muito amor. Muito amor, muito amor. A gente tem CRM, né, que ajuda. Eu ainda tenho um sonho de falar com todos os meus clientes no dia do aniversário. Eu ainda não consigo fazer isso, não vou mentir. Não consigo falar com eles no dia do aniversário. Mas é uma meta minha agora, nesse novo ano. Eu estava realmente investindo mais na equipe, no novo escritório também, né? Porque acabou a pandemia, então a gente tem que ter esse olhar muito para o presencial, porque eu sou muito presencial. Então, o meu foco esse ano é realmente investir no novo escritório e quero muito fazer ações para os clientes que já compraram realmente. Isso é o meu objetivo para as próximas ações da gente, vai ser esse. E o escritório? Hoje o escritório ele é pensado como uma ferramenta de trabalho para o corretor ou é algo para receber o cliente? Qual que é a visão que você tem hoje do escritório? Ambos. Cliente ainda vai no escritório? Cliente vai. Vai porque, assim, Sérgio, eu levo muitos clientes nas construtoras. Então, até por conta da pandemia, né, que eu fechei o meu escritório, que tem uma estrutura melhor, fiquei trabalhando muito remoto. E hoje eu vou na casa dos clientes, eu vou no trabalho deles. Hoje as construtoras têm excelentes estandes. Eu tenho sala nas maiores construtoras, né, de Recife, eu tenho o meu local lá para atender o cliente. Mas, assim, o objetivo hoje da Sol Imóveis é gerar esse valor para a empresa, porque o cliente vá na Sol e lá ele escolha qual produto que ele vai comprar. Então, eu levo muitos clientes realmente nas construtoras, nos estandes, mas o meu objetivo é cada vez mais diminuir isso, para que ele vá realmente na Sol e não na construtora, porque isso é cultural em Recife. E hoje o escritório é uma sala comercial, é um ponto de rua? Não, uma casa. Uma casa. Exatamente. Então que é muito mais focada no atendimento para os corretores. O meu escritório hoje, ele é para os corretores. Então, eu estou indo para um novo local para que seja para o cliente. Porque a gente tem essa cultura, né? Eu não sei aqui nos demais estados do Brasil, mas a gente tinha essa cultura lá em Recife. Não, para que escritório tão chique, né, tão bonito, se o cliente quer ir na construtora? É verdade, isso é cultural em Recife. Mas eu gosto de ser ponta de flecha e eu quero fazer esse investimento para o cliente sentir que a Sol Imóveis é o lugar dele, é a casa de investimentos imobiliários dele. E lá ele vai se sentir seguro para ele escolher o que é melhor para ele, e não ir em uma construtora e ser imposto para ele o que querem que seja vendido, até porque eu sinto isso, né? Quando eu vou numa construtora, eu sou muito leal, eu não ofereço nada além do que aquela construtora oferece, eu não ofereço para o cliente. E você comentou de tecnologia, de lead, o que vocês fazem hoje para a captação de cliente do que vocês não faziam alguns anos atrás? Tem alguma coisa nova que vocês costumam fazer? Como que é essa captação que tudo bem que tem muita indicação, muita recompra, mas tem que fazer alguma coisa nova, principalmente lançamento. O que você anda fazendo de ações? Então, eu estou fazendo muito a questão da preparação do cliente, né? Da antecipação da venda. Eu acho que é algo que passa muita segurança para o cliente. Ele ter acesso às informações, primeiramente, através da gente, né? De mim e da minha equipe.
Então, você preparar o cliente para o mercado com informações, né? Não só através de e-mail, telefone, pequenos encontros, pequenos eventos. Eu faço alguns eventos que eu jamais coloquei no Instagram, né? Então, assim, a costura faz um evento de lançamento e eu marco um jantar com os clientes no dia seguinte. Já aconteceu de eu marcar no mesmo dia e não deu certo, agora eu marco no dia seguinte. E eu reúno um grupo de investidores, de clientes que já são da minha carteira e comunico para ele aquilo ali, aquelas informações, ou antes mesmo. Mas nada disso é divulgado. Eu acho que a gente está na era da informação, da comunicação, mas a gente tem que preservar algumas coisas, principalmente corretor que trabalha com informação. Existem informações que têm que ser preservadas, que tem que ser dita olho no olho mesmo, ou através de um contato telefônico, se o cliente estiver em outro país, em outro estado. Então, além da geração de leads, eu estou tendo muito esse contato de preparação dos clientes, através de pequenos eventos, de pequenos encontros, preparar o cliente para as informações futuras, as tendências do mercado, né, o que está por vir. Quando você cita uma casa, né, para receber tanto os corretores quanto o cliente, hoje a gente fala muito e olhando outros segmentos de experiências, né? Fazer experiências para o cliente, eventos, Exato, muito importante. algo que não seja uma reunião para mostrar tabela e imagem. Não. Que é essa experiência que você com certeza viu no setor hoteleiro, em outros segmentos que você já atuou? O que é essa experiência que o mercado imobiliário pode oferecer para um cliente? Um evento, um coquetel, uma van premiere? Exato. Você mesmo é uma inspiração, né, pra gente. Quando você faz esses encontros, essas imersões, você não está vendendo nada, né, Sérgio? Então, assim, você está gerando valor, você está gerando experiência. Então, é preciso você ver um construtor lança um produto, quem faz os encontros é o corretor, para você ter ideia como é hoje, pelo menos o que eu falo, a minha visão de Recife, né? Porque eu falei para você, eu estou muito focada ali em Recife. Hoje, já trabalhei aqui em São Paulo, tudo, mas estou muito focada em Recife. Então, veja, o construtor faz um evento maravilhoso, mas para a equipe de vendas, que são os corretores, não para os clientes. Aí, o contato do cliente, eu sou cliente, eu estou tendo essa visão, né? Como está hoje, como pode melhorar. Então, eu sou cliente e tenho um contato através de um corretor. Muitas vezes, como em Recife, o construtor coloca o produto dele na mão de qualquer pessoa. Então, às vezes, o corretor ele nem tem a cultura da empresa, não conhece a cultura da construtora. E aí, o cliente é abordado por esse corretor, mas é o que o cliente buscava e ele acaba comprando, né? E comprou, aí o construtor dá um presente para ele quando entrega o contrato, no máximo, um mimo, um presente ali, legal, ótimo. Mas passa 3, 4 anos sem falar mais com esse cliente. O cliente não tem mais nenhum acesso à construtora, só tem no pós-venda quando tem problemas ou quando quer alguma planta. Então, ou quando vai fazer uma visita técnica no empreendimento, mas ele não tem uma experiência. Então, a mesma experiência que os corretores têm através de meetings, de imersões, de treinamentos, é importante você fazer isso também com o cliente. Então, fazer um encontro de vinhos, um jantar, algo, não com muita gente. Eu vejo assim muitos profissionais fazendo, postando, é muito mais para fazer um marketing, né? Assim, nas redes sociais. Não precisa ser algo grande, algo pequeno mesmo, mas para você dizer para o seu cliente, olha, eu estou aqui com você, como é que tá? Você está gostando? Você está vendo a evolução da obra? Né? Você quer investir mais? Porque os clientes sempre, eu percebo muito isso, Sérgio, o cliente compra várias coisas com vários corretores. Né? Não é fiel. Porque ele não tem mais contato, nem com o corretor, nem e a própria construtora. Né? Então, assim, eu venho trazendo essa experiência. Muitas vezes o cliente quer até boleto, ele pede a mim, ele não pede ao construtor. E o construtor muda de funcionário, muda de equipe comercial, sabe? Então, eu acho que como pode melhorar é isso. Se você é um corretor, se você é imobiliária, ou se você é um construtor realmente que quer ter os seus clientes com você, é você criar uma comunidade com o seu cliente. É preciso criar as comunidades. Né, onde o seu cliente tem acesso a você, porque é realmente uma compra de longo prazo. Eu falo comigo, né, que vendo imóveis de lançamentos na planta, e eu acho que isso também pode ser aplicado com clientes que compram imóveis prontos. O cliente sempre precisa de um outro imóvel, alguém na família dele também precisa. Então, você vê em outros países, tem os open houses, né? Sim.
Aqui no Brasil a gente começa a ver também algo similar. Exatamente. O Sérgio Lange mostra muito isso pra gente, né? Essa questão que você faz de estar sempre chamando os parceiros do Brasil todo para um encontro para falar sobre as tendências, né? Falar sobre o mercado. Então, o cliente também quer ouvir isso. Eu tenho clientes que já tiraram Cresce também. Não que eles queiram vender. Concorrer. Não querem. Querem aprender, sente curiosidade. O nosso mercado é muito gigante, né? Muito lindo, muito enriquecedor. Então, os clientes querem estar ouvindo isso, querem ouvir quais são as tendências, querem ter segurança. Tem muitos clientes que querem investir mais, mas não têm informação. Sim. Por isso não investem tanto. E você comentou de como você contrata corretoras, corretores. E como que é manter, né? O que faz, o que a Sol faz na imobiliária para conseguir manter, motivar e deixar os corretores sempre motivados e entendendo a filosofia e o conceito da imobiliária? É a parte mais difícil, realmente. Manter. É um grande desafio, é manter. Porque, assim, aquilo que eu falo, recrutar não é delicado recrutar. Você tem que ter... Eu trabalhei já em RH também. Recrutar é algo que você tem que ter muita disposição de tempo, porque às vezes as pessoas recrutam, né? Só colocam e pronto. Não, você tem que ter uma disposição de tempo, né, para estar recrutando, para entender realmente, mostrar a sua cultura de trabalho para aquela pessoa, mas manter é muito difícil, Sérgio, porque manter depende de muita coisa. A gente sabe que depende principalmente da cultura da empresa, né, da segurança da empresa, então eu procuro sempre dar acesso às informações, eu quero que a minha equipe seja melhor do que eu. Eu preciso disso, que eles sejam melhores, porque são eles que estão lá na ponta com os clientes, né? E não eu, estou cuidando muito da parte empresarial da empresa. Então, os corretores são quem estão diretamente com os nossos clientes. E o cliente é a peça fundamental do meu negócio. Então, eu preciso que o corretor esteja bem para atender esse cliente. Então, manter é muito difícil porque tem um problema de inteligência emocional, muito assédio, então as pessoas ficam assediando, fazendo... O mercado imobiliário tem essa coisa, né, que você não vê em outros mercados, tipo, você tem várias lojas no shopping, a pessoa quando quer recrutar alguém coloca a plaquinha, temos vagas, mas não fica ligando para outra loja, dizendo, vem trabalhar comigo, não faz isso. E eu tenho isso e às vezes eu tenho que conviver com aquela pessoa no mesmo plantão, no mesmo lançamento. E aquela pessoa está ligando para a minha equipe, chamando pessoas da minha equipe para trabalhar com eles. E é muito triste, porque se eu visse essas pessoas tendo sucesso, e muitas vezes elas até saem do mercado, porque elas não têm a mesma oportunidade que tinha lá comigo, né? Então, manter é uma parte muito difícil. Às vezes até os próprios construtores montam house e convidam. Eu já passei por isso, de construtores abrir house e convidar pessoas da minha equipe para trabalhar com eles. Então, manter é realmente um desafio diário. Do mercado imobiliário, manter é um desafio, acho que para todos. E o que você não aceita que um corretor, como uma corretora sua, faça, o que você não aceita? Que se fizer, tá fora. Falta de lealdade. Falta de lealdade. Não só comigo, como também para o cliente. Mentir para o cliente... dar informações enganosas, não ter lealdade. Eu sou taurina, né? Sou muito possessiva nessa questão da lealdade. Então, se eu tô com você, eu tô com você de verdade. Eu sou leal aos meus parceiros, os construtores, aos meus fornecedores, então, as empresas que eu contrato. Então, se o corretor não for leal comigo, não tem como a gente continuar junto. Não tem como. Tem que ter lealdade. Lealdade. E você fala um pouco do tipo de profissional que você recruta, que você tem na imobiliária. O que você imagina olhando para o futuro, né? O mercado imobiliário está atraindo talentos de outros segmentos, profissionais liberais. Eu tenho um arquiteto, tenho advogados na minha equipe. E isso é uma tendência? Vai aumentar? Vai aumentar. O mercado imobiliário é atrativo, né? A corretagem, se ganhamos dinheiro, pode-se ganhar dinheiro. Agora mesmo, essa semana, eu estava com 2 advogados, uma advogada que trabalha em inventário. Coitada, o que ela ganha, assim, muitas vezes tem que fazer acordo, né, para receber algum dinheiro. Trabalha anos no inventário, só recebeu R$5.000 há 5 anos atrás.
E aí, quando sai o inventário, os imóveis tudo com problema, aí ela pega um apartamentozinho que vale 150 mil, ela me contando a história, gente, pelo amor de Deus, enquanto que um corretor, né, vende aqui um produto top, tem um local de ambiente com salubridade, bonito, elegante, né? Os médicos mesmo trabalham em locais precários, né? Os grandes advogados trabalham em tribunais, em cartórios, em fóruns que não tem ar-condicionado funcionando. Então, o corretor trabalha num ambiente muito agradável e recebe uma comissão boa, significativa para o tempo de trabalho. Porque, vamos lá, se uma venda demora em média, né, segundo dados, pesquisa, 6 meses, né, a média, né, de a venda de um imóvel, que não é o que acontece no lançamento, mas é porque a gente está trabalhando no pré-lançamento ali 6 meses para lançar e ser um sucesso e concretizar a venda. É um trabalho de várias mãos, nenhum corretor. Eu nunca vendi um imóvel sozinha, então é muita gente ajudando e você recebe uma quantia significativa. Então, um arquiteto tem um escritório, faz um projeto, divide com 4 pessoas, um advogado divide com não sei quantas pessoas e é muito longo o processo, você não tem segurança na informação, você pode prometer algo para o seu cliente e o juiz ter uma outra interpretação. Então, assim, o mercado imobiliário é um mercado valiosíssimo, que gera muito prazer para quem investe e para quem vende, né? Então, a gente tem aí, com certeza, se preparem para uma concorrência aí grande, de uma grande concorrência de profissionais de alta capacidade, de alto valor para trabalhar no mercado imobiliário. O corretor que não entender isso, que não estudar, que não se especializar, ele realmente vai ser uma consequência, ele vai estar fora. Eu até recebi o número atualizado de corretores ativos no final de 2022, do COFES. Então, o Brasil já passou de 500 mil de corretores. Então, em relação a 21, já teve um crescimento de 10%, tanto no número de imobiliários... Quase 700 mil, né? Eu também estava vendo isso. Então, assim, está aumentando, e não aumentando só de quantidade, mas, como você disse, de outros segmentos, com pessoas super com formação, com nível, cultura. Na minha equipe, eu tenho corretores que trabalharam em banco, advogados, arquitetos, né? 2 trabalharam em bancos, então, e minha equipe é bem pequena, né? Então, você vê que são pessoas que têm um histórico de vida, né? Até assim, eu mesma, eu estou há 13 anos no mercado imobiliário, vou completar agora o próximo mês, mas eu venho de outros setores, de outras indústrias, né? Então, o corretor, ele tem que entender isso, ele não tem que entender mais só... É muito mais do que abrir portas, né? Não só abrir portas e mostrar o imóvel. Ele tem que entender de oratória, de comunicação, de finanças, de aplicação. Então, existe aí muitas coisas que a experiência de vida, que o conhecimento técnico vai ajudar e vai gerar cada vez mais valor à profissão. E é uma profissão muito bem remunerada. E você estava comentando do perfil do profissional, do corretor. Dentro da imobiliária, hoje é um desafio que a gente vê em muitos lugares, a manutenção do corretor. Você comentou agora há pouco. E a questão do comissionamento da taxa para o corretor, né? Como que organizar isso para que o corretor não queira sair, virar autônomo ou montar sua imobiliária? Como que é essa retenção aí? Existe um plano? Como é que você desenha isso de segurar o corretor? Exatamente isso, oferecendo para ele as oportunidades, porque é muito cansativo para o corretor. Eu tenho corretores que trabalham comigo que estavam trabalhando por conta própria, né? Tenho que tem imobiliária ativa, inclusive, né? E trabalha comigo há 8 anos. Por isso que eu os chamo de sócios, né? Os meus corretores são os meus sócios. São sócios. São sócios meus. Porque senão eu estaria vendendo sozinha, pela quantidade de clientes que eu tenho e o que eu gero também, né? Eu poderia estar trabalhando sozinha. Então, eu convido-os como sócio mesmo. Vamos ser sócios do meu negócio. Eu vou cuidar mais dessa parte de tecnologia, de geração de novos clientes, de manutenção de clientes, de atendimento incorporador, né, de novos produtos, e você vai cuidar da experiência do cliente, do atendimento, da informação, da comunicação. Então, é uma parceria de sociedade mesmo, sabe, Sérgio? Eu acho que se as imobiliárias entenderem isso, que essa soma... É um ganha-ganha. É um ganha-ganha, exatamente.
Assim como são nos escritórios de arquitetura, no escritório de advocacia, né? Quando o advogado se torna sócio daquele escritório, ele vai ver como ele tem que trazer negócios para a empresa, né? Onde ele está. Então, a imobiliária não é mais só aquilo de botar um corretor sem experiência, não treinar e a construtora fazer toda a campanha de publicidade e os leads, as ligações virem, né, através do anúncio. Lembra que era backbuzz, outbuzz, outdoor. Não é mais assim. Então, as imobiliárias elas eram afiliadas a uma construtora, a construtora fazia a campanha e ela botava o corretor lá, às vezes até da família, para atender, né? E vendia. Mas hoje é totalmente diferente. Hoje existe um investimento, eu tenho um gerente de tráfego, eu tenho um gestor de tráfego, eu invisto, eu trago negócios para os corretores com a experiência deles fecharem. Então, o cliente não é meu, é nosso, né? É um trabalho de várias mãos. Então, quando há esse entendimento, fica bem mais fácil de você continuar um trabalho em conjunto, porque sempre tem um corretor que é muito bom em atender, mas não é bom em gerar novos clientes. E às vezes ele quer trabalhar sozinho, mas ele não consegue dar conta, porque é estressante. Você tem que acordar, ter que fazer anúncios, ter que ligar para cliente, ter que atender, ter que rodar contrato, ter que fazer simulação de financiamento. É muita coisa para você fazer sozinho. E acaba que você não tem um resultado. Você passa um mês trabalhando um cliente apenas. E se a Sol entrasse hoje no mercado imobiliário, você faria algo de diferente do que você fez lá atrás? O que você faria hoje? Se você começasse hoje, maio de 23, no mercado imobiliário? Eu ouviria mais a minha intuição, assim. Eu me ouviria mais. Até hoje, todos os dias, eu tento ouvir. Sempre que eu participo de um treinamento, de uma palestra, de uma reunião, eu escuto todos, mas depois eu me escuto. Então, eu acho que a gente tem que se ouvir mais. Eu tinha uma intuição muito forte quando eu comecei, mas eu não tinha autoconfiança. Então, que os corretores hoje aproveitem isso, porque hoje, cada vez mais, o corretor ele é mais empoderado, né? Ele tem exemplos para se inspirar. Ele tem você, o Sérgio Lange, tem grandes profissionais no mercado hoje, mulheres de sucesso no mercado para se inspirar. Então, se inspirem e escutem mais, sigam menos o que os outros falam, né? Então, até naquele livro O Poder da Persuasão fala sobre isso, né? Que às vezes a gente tem uma tendência de acreditar por aquela pessoa ser especialista. Então, quando eu comecei, tinha pessoas que estavam muitos anos no mercado e você acha que tudo que eles falam é uma verdade absoluta. E às vezes não é. Então, eu tinha muitas ideias, eu tinha muita coisa para colocar em prática e eu não me ouvia. Então, eu falo para quem está começando aí, se escutem e ação, execução. E eu já li que você disse que seu pai foi seu grande inspirador. Foi. Ele foi seu mentor, uma referência profissional. O que você traz dessa vivência dele até hoje? Até hoje, né? Meu pai e minha mãe são, assim, os meus exemplos de profissionalismo, de execução, de resultado, né? Meu pai foi minha grande inspiração. Saí de uma tribo indígena, foi muito julgado, criticado, porque o índio não podia sair dentro da tribo, né? E graças a Deus que ele saiu, veio ser garçom aqui em São Paulo, depois trabalhou na FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, demarcou as terras dos índios Yanomamis, né? Que até hoje tem esse problema, que já foi desde antes que existia, e foi um desbravador, né? Abriu portas e caminhos para as outras pessoas, porque na vida, Sérgio, é sobre isso. Muitas vezes a gente quer estar no palco, mas a vida não é só sobre estar no palco, é sobre abrir as portas para outras pessoas virem, né, e realizarem. Então, meu pai é um grande exemplo disso. E a minha mãe é um grande exemplo também de honestidade, de bravura, de lealdade, né? Minha mãe trabalhou muitos anos numa única empresa, depois ela teve o próprio negócio dela, e as pessoas têm que crescerem, têm que se expandir, mas que não podem esquecer de quem estava lá atrás, de quem ajudou, né? De quem estava junto desde o começo. Então, isso para mim são exemplos, e a gente chega mais feliz onde a gente está chegando, porque a gente tem memórias, né? Então, você tem as pessoas que você acredita. Com certeza. Bom, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer novamente, Sol. Sempre um prazer gravar com você, estar com você. É um prazer. E eu quero finalizar também. Tá, deixa eu só deixar um recado para você. Se você gostou desse episódio, comente aqui. Se tem algo que você ouviu, que você vai colocar em prática, coloque em prática também, não é só ouvir. Coloque em prática. A Sol falou
muita coisa legal que ela já fez, que ela costuma fazer. Então, se tem algo que te chamou a atenção, anote e coloque em prática. Exato. Né? E colocar em prática é super importante. É. Marca Sol aqui. Qual é o seu Instagram, Sol? Sol Imóveis Solutions. Sol Imóveis Solution. Marca o Instagram da Sol, marca o Vem Pra Mesa Podcast, marca o Sérgio Langer e pedir para a Sol deixar um recado final aqui para nossa audiência. Exatamente. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo, nos ouvindo. Eu escuto muito quando estou dirigindo, quando estou indo atender a minha pílula, né, de motivação, tá ouvindo você, Sérgio. E eu quero finalizar falando isso, que você é muito importante para mim, para a Sol, para minha equipe, para o nosso mercado, principalmente porque lá no Nordeste as coisas chegam depois mesmo, né? E que você inspira e que você nos ajuda a abrir a nossa mente, a trazer informação com alto valor, com alta qualidade. Então é sobre isso, para que eu sou muito grata e que você continue firme e forte e Deus te ilumine sempre. Amém. Obrigado, Sol. Obrigada. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.